Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela esfregou o chão enquanto seus irmãos comiam, então um milionário mudou sua vida. Em um subúrbio empoeirado de Detroit, onde as ruas estão cheias de buracos e as casas parecem ceder sob o peso do tempo, havia um beco esquecido pelo GPS e pelos serviços municipais. No final desse beco sem saída rachado, escondida atrás de uma cerca enferrujada e arbustos secos, erguia-se uma casa com persianas bombas, um telhado cheio de buracos e tijolos enegrecidos por invernos sucessivos. Era ali que morava Emily Carter, uma garota de 14 anos que ninguém realmente conhecia. A família Carter era uma sombra do que era antes após a morte repentina de Lisa Carter, a mãe, levada em poucos meses por uma leucemia agressiva. Antes, a casa vivia com o riso das crianças, o cheiro de torta de maçã e beijos na testa na hora de dormir. Mas tudo isso se apagou, abruptamente, como se alguém tivesse desligado a tomada. O pai, Robert Carter, um ex-operário de uma fábrica de autopeças, desmaiou. No dia em que recebeu a urna funerária, algo dentro dele se quebrou para sempre. Desde então ele vagava entre o sofá desabado da sala e a geladeira vazia, olhando para as paredes desbotadas com uma garrafa de uísque barato como companhia. Quase não falava mais. Às vezes, murmurava o nome da esposa. Outras vezes gritava dormindo, como se as lembranças o perseguissem até mesmo em seus sonhos. Emília, ela não tivera o luxo de desmoronar. Em uma noite passará de filha a mãe, de irmã a criada, de sonhador a pilar. Abandonar a escola sem sequer questionar. Quem mais faria o café da manhã e verificaria a lição de casa? Jacó estilizar os cachos indomáveis de Daniel. Cada dia seguia o anterior como uma cópia pálida e repetitiva. Ao amanhecer, Emily se levantava antes de todos, tremendo em seu quarto mal isolado, e descia para a cozinha congelante. O chão estava coberto de manchas antigas, migalhas esquecidas, pegadas úmidas. Ela pegou uma bacia com água fria, uma esponja poída que machucava seus dedos e esfregou metodicamente. Não porque alguém pedisse, mas porque era sua maneira de preservar um pouco de dignidade naquele caos. Quando ela se ajoelhou, seus irmãos sentaram-se à mesa, despreocupados. Brigavam pela última tigela de cereal ou riam de uma piada da escola. Não percebiam o peso que Emily carregava. Não viam seus dedos rachados, seus pulsos inchados, suas olheiras pronunciadas demais para uma garota da sua idade. Eles ainda eram crianças. Ela não era. Suas mãos estavam duras como as de uma lavadeira de antigamente. Os sabonetes baratos que usava corroíam sua pele, e suas unhas, sempre quebradas, exibiam as cicatrizes da limpeza incessante. Suas costas frequentemente curvadas, doíam no meio da manhã. Mas ela não dizia nada. De qualquer forma não tinha com quem reclamar. Emily vivia em silêncio, um silêncio denso e pesado que a envolvia como um cobertor cinza. Ela se convencera de que sua dor não importava, que seu papel era se manter firme enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Falava pouco. Apenas o suficiente para lembrar Jacob de vestir um casaco, ou para tranquilizar Daniel quando ele estivesse tendo um pesadelo. Ela não ria havia meses. Ela aprenderá a se tornar pequena, invisível, a desaparecer quando o pai começava a rosnar, a falar baixo para não perturbar o frágil equilíbrio da casa. Todos os dias ela apagava a própria presença, como uma marca de giz no quadro negro. E no entanto, em seu olhar cansado, um brilho ainda ardia. Minúsculo, mas real. Um brilho de coragem teimosa. Como uma chama que o vento nunca consegue apagar completamente. E dia de inverno, seco e silencioso, havia se instalado sobre Detroit como uma tampa de chumbo. O vento uivava entre as casas decrépitas, sacudindo as persianas frouxas e a neve, pesada e pegajosa, acumulava-se contra os degraus da frente como um cobertor que ninguém queria. O céu estava branco, uniforme, quase opressivo. Emily, enrolada num casaco velho e curto demais, varria a porta da frente com uma vassoura lascada. Mais cedo, ela havia derrubado um balde d'água enquanto lavava os degraus, e uma fina camada de gelo já estava se formando nele. Ela não queria Jacó ou Daniel escorrega ao sair. Ela raspou com as mãos nuas, sem luvas, os dedos azuis de frio. Sua respiração cobria sua boca e os nós dos dedos estalavam com o esforço. Ela trabalhava como vivia, em silêncio, sem reclamar, concentrada, com o olhar fixo na tarefa em questão. Era sua maneira de controlar o que ainda podia controlar. O que ela não sabia era que a poucos metros de distância, atrás de uma janela escura de uma limusine preta estacionada na rua, Matheus Donovan observou. Ele não era o tipo de homem que se esperaria encontrar naquele bairro.
Seu terno cinza escuro sob medida, seu relógio de ouro discreto, seu rosto marcado pelo sucesso, tudo nele evocava Manhattan Heights, jantares de negócios e jatos particulares. E no entanto lá estava ele, imóvel, com os olhos fixos na jovem ajoelhada na neve, vassoura na mão, cabeça baixa. Ele se viu novamente, uma criança solitária em uma grande casa vazia, alimentada pelo silêncio e pela indiferença. É Margaret Carter, aquela mulher morena de braços calorosos, que vinha cantar baixinho ao seu lado, que o chamava de meu pequeno rei, e lhe contava histórias do sul. Ela não tinha muito dinheiro, mas dera a Matthew mais do que sua própria mãe jamais dera, amor. Após sua morte, Matthew tentou prestar-lhe homenagem. Mas era tarde demais. Ele só havia encontrado o endereço de uma de suas filhas, Lisa Carter. Hoje Lisa também morreu. E esta casa era da neta dela, Emily. O nome havia sido mencionado apenas brevemente nos documentos legais. Mas vê-la, ali no frio de joelhos, causou-lhe um arrepio inesperado. Não era pena que ele sentia. Era outra coisa. Reconhecimento. Choque. Uma injustiça que tomou um rosto. Motivado por um impulso que ainda não compreendia, Matthew abriu a porta e saiu. O frio o atingiu imediatamente, mas ele não se importou. Seus sapatos de couro invernizado rangiam na neve congelada enquanto ele atravessava a rua, seus passos firmes quase incongruentes naquele cenário sórdido. Ele subiu os degraus e bateu na porta. Um rangido. Depois, um suspiro. Então, finalmente, a porta se abriu suavemente. Emily apareceu com as bochechas coradas, o cabelo preso às pressas num coque bagunçado e um suéter enorme pendurado num ombro. Ela pareceu hesitante a princípio, como se esperasse que alguém lhe pedisse dinheiro ou, pior, lhe contasse algum novo infortúnio. Olá, você é? Matthew inclinou a cabeça levemente. Mateus Donovan. Eu acho que conheci sua avó. Margaret Carter. Ela era uma mulher excepcional. O primeiro nome é suficiente. Emily sentiu um formigamento atrás dos olhos. Ela ouvirá esse nome tantas vezes nas histórias de sua mãe, Margarida, a alta, a gentil, aquela que amava pionias e canções tristes. Ela sentiu com o coração batendo forte. Ela me criou, acrescentou Matthew. E eu queria vir aqui e agradecer. Mas cheguei tarde, não é? Sua voz falhou um pouco no final. Emily respondeu apenas com um aceno lento. Seu silêncio foi uma resposta mais clara do que 1000 palavras. Mateus olhou para baixo por um momento, como se estivesse de luto pela segunda vez. Então, olhou para cima novamente, desta vez com mais atenção. Ele realmente vive. Ele viu os círculos roxos sob seus olhos cansados. Ou mãos vermelhas, danificado pelo frio. O olhar vivo mas velado, a daqueles que já não pedem nada porque nunca lhes foi dado nada. Ele vive gestos mecânicos desta adolescente que aos 14 anos, carregava o cansaço de uma mãe. No fundo da sala de estar, uma voz rouca interrompeu o momento. Ela morreu. Ela nos deixou como todos os outros. O que você quer? Era Robert Carter, com a voz rouca, o olhar perturbado. Encostou-se no batente da porta, uma garrafa aberta na mão, visivelmente perturbado pela presença de um estranho num terno excessivamente limpo. Mas Mateus não desviou o olhar. Ele mantém a calma. Ele não respondeu a Robert. Em vez disso, olhou para Emily. Não via mais apenas uma adolescente. Via um sobrevivente, uma versão em miniatura de Margaret, de pé onde muitos outros teriam desmaiado. E naquele preciso momento, algo mudou nele, um clique silencioso, mas irreversível. Uma promessa sem palavras. Ele veio por dever, mas ele permaneceu pela fé. Fé no que ela poderia se tornar se alguém finalmente decidisse vê-la, acreditar nela e se aproximar dela. Na manhã seguinte, quando a neve se transformou em uma chuva fina e fria, uma batida discreta na porta interrompeu o silêncio habitual da casa. Emily, que dobrava as roupas dos irmãos, colocou as camisetas ainda úmidas na cama. Desceu cautelosamente as escadas, olhando rapidamente para a sala de estar, onde o pai roncava, afundado no sofá, com a mamadeira escorregando lentamente dos dedos. Nos degraus encharcados, um homem de uniforme mensageiro entregou-lhe uma envelope creme, grosso e impecável, selado com cera e com as iniciais MD. Ele não esperou pela assinatura dela. Acenou levemente com o queixo e saiu sem dizer uma palavra. Emily ficou paralisada por alguns segundos, com o envelope nas mãos e o coração batendo forte. Ela não tinha nunca recebido uma carta, não em seu nome, não neste endereço e muito menos entregue por um correio. Ela voltou para o quarto e fechou a porta silenciosamente. Sentou-se na cama com os joelhos contra o peito e com a ponta dos dedos rasgou o envelope lentamente, quase com medo. No interior, papel grosso com escrita limpa e elegante. Querida Emily.
Eu vi em você uma força que não posso ignorar. Minha dívida com sua avó é eterna, mas é com você hoje que quero pagá-la. Se escolher, um caminho diferente o aguarda. Uma escola particular, moradia digna, uma família anfitriã cuidadosamente escolhida, com pessoas que o ouvirão, apoiarão e respeitarão. Não estou prometendo uma saída fácil. Estou lhe oferecendo uma chance. O resto vai depender da sua escolha. Doutora em medicina. Ela releu a carta várias vezes com os olhos marejados. Sua mão tremia. Sua respiração estava curta. Ela não sabia se era medo ou esperança, ou uma mistura violenta dos dois. Então, sem pensar, ela o dobrou em 4, abriu a fronha e o colocou embaixo, como um segredo sagrado. Como uma joia preciosa demais para ser mostrada. Durante 3 dias ela não contou a ninguém sobre isso. De manhã, ela se levantou como de costume. Preparou o cereal de Jacob, cortou as cascas da torrada de Daniel e lavou o chão da cozinha de joelhos. Olhando para os ladrilhos como se cada ladrilho contivesse uma resposta. Ela se forçou a manter essa rotina reconfortante, como se recusar-se a pensar literalmente a protegeu de uma escolha grande demais para ela. Mas todas as noites quando a casa adormecia, ela colocava a carta entre os dedos, tocava-a, relia-a em silêncio, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Uma pergunta sempre surgia. E se fosse verdade? E se minha vida pudesse mudar? Na 4ª manhã, ela acordou mais cedo do que de costume. O frio ainda era cortante, mas algo havia mudado no ar. Ela desceu até a cozinha, pegou o saco de batatas e uma faca velha e lascada e sentou-se à mesa. O rádio, como sempre, crepitava ao fundo, mas ela não estava prestando atenção. Seu olhar deslizou lentamente em direção à janela. O céu, pela primeira vez em semanas, ficou claro. Um azul claro, tímido, mas real. Não havia mais chuva nem neve. Apenas uma luz fria, porém suave, banhando o quarto com uma claridade incomum. Ela parou de cortar. Ela largou a faca. Fechou os olhos. E no silêncio da cozinha, ela sussurrou em uma voz quase inaudível. Mãe, se você consegue me ouvir, eu vou dizer sim. Suas mãos ainda tremiam. Mas desta vez não era de medo. Foi de determinação. Esta palavra, sim, veio de muito longe. De um lugar dentro dela que ela pensava estar extinto. Mas ele estava lá. E ele tinha acabado de mudar seu destino. A transição foi difícil. Emily saiu de Troy numa manhã cinzenta, carregando algumas roupas e um caderno velho da mãe numa bolsa surrada. Ela não chorou ao sair de casa. Mas seu coração parecia estar se desprendendo de um mundo que ela conhecia muito bem. Jacó e Daniela abraçou sem realmente entender o que significava. Robert, seu pai, não estava lá naquela manhã. Ele não queria estar. Ela foi levada para Earbor, uma cidade mais tranquila, mais verde e mais organizada. Lá, em uma rua ladeada por bordos, ela descobriu uma casa com uma varanda florida e o cheiro de pão quentinho. Era a casa de senhora Lynn Bradford, uma viúva de cabelos grisalhos e olhos gentis, ex-professora de literatura na Universidade de Michigan. Ela não era rica, mas tinha um coração generoso, mãos que sabiam consolar e uma paciência infinita. Nesta casa, Emily descobriu pela primeira vez o que significava segurança. Um quarto só para ela, forrada com livros de todos os tipos, com um abajur de cabeceira que não piscava. Uma cama quentinha, uma mesa de madeira, uma janela através da qual era possível ver as estrelas à noite. Todos os dias, a senhora Bradford preparava chá e lia em voz alta trechos de Virginia Woolf ou Toni Morrison. Ela não fazia muitas perguntas. Esperava que Emily falasse sobre si mesma. E Emily, aos poucos, começou a escrever, tem ler, tem sorriso. Voltar para a escola foi um choque no início. Nos primeiros dias, ela ficava no fundo da sala em silêncio, vestindo suéteres desbotados e calças jeans largas. Mas assim que as primeiras tarefas foram entregues, os professores entenderam. Sua inteligência viva em lógica clara, em sede de aprender, tudo era transparente. Ela não falava muito, mas quando falava, era sempre certeiro. Analisava textos com uma maturidade rara, fazendo perguntas sobre a história das leis, sobre direitos, sobre sistemas esquecidos. Queria entender a mundo que permitiu seu sofrimento, e como ela poderia, um dia, mudar as regras. Matthew Donovan, por outro lado, acompanhava tudo de longe. Ele não veio. Ele não invadiu. Mas ele sabia a cada semestre, um arquivo chegava à sua mesa. Boletins, notas, comentários, fotos oficiais da turma. Ele os lia com o rigor de um financista, mas com o coração de um pai. Ele não tinha filhos. Ele não queria nenhum. Mas Emília havia se tornado, sem que ele percebesse, sua maior obra. Ele não queria que ela se sentisse em dívida. Ele só queria proteger o caminho, sem nunca se impor ali. Os anos passaram.
Tem 18 anos de idade. Emily pegou uma bolsa integral na Universidade de Colômbia, em Nova York. Ela estudou políticas sociais, fascinada pelo funcionamento do sistema. Ela queria entender como as crianças podem ser esquecidas, como as famílias estavam se desintegrando sem que ninguém as ajudasse. Ela queria ser aquela que reescreveria as regras. Tem 26 anos, ela foi eleita um dos membros mais jovens do Comitê Nacional para a Reforma da Proteção à Criança. Seu nome circulava nos jornais especializados, nos corredores do Senado. Dizia-se que ela tinha um jeito único de falar, gentil, mas firme. Claro, mas comovente. Numa noite de primavera, numa gala de Nova York organizado por uma fundação para a educação de meninas, Emily falou. A sala estava lotada. Jornalistas, benfeitores, políticos, todos vestidos de preto e claro. Emily subiu ao palco, elegante, com o cabelo preso num vestido simples. Segurava um pequeno discurso dobrado na mão, mas não o leu. Ela olhou para cima e falou. Cresci lavando o chão enquanto meus irmãos comiam. Não fui maltratado. Mas fiquei invisível. Invisível para a escola. Invisível para o Estado. Invisível até mesmo na minha própria casa. Então, num dia de inverno, um homem apareceu. Ele não me salvou. Ele não me forçou a fazer nada. Ele estendeu a mão para mim e me deixou escolher. Não é o dinheiro que muda uma vida. Este é o respeito. O olhar que diz, eu vejo você. Ela então se virou para a primeira fila. Ali sentado no centro, ereto em sua poltrona, Matheus Donovan olhou fixamente para o palco. Ele havia permanecido discreto a noite toda. Mas naquele momento, seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas silenciosas, mas visível. Porque todo mundo estava olhando para Emily, e nele eles o viram ao homem que viu uma rainha, onde outros viam apenas uma serva. Depois daquela noite, Emily Carter lançou a Fundação Margaret. Em homenagem a quem começou tudo. Uma organização que financiou educação, habitação, apoio emocional meninas perdidas nos bairros esquecidos dos Estados Unidos. Aquelas que eram chamadas de em risco, ela as chamava de promessas. Matheus se tornou seu parceiro silencioso, nunca em fotos, nunca em discursos, mas sempre presente. Em orçamentos, estruturas, conexões. Um dia, o jornalista perguntou a Emily em uma entrevista. E quem é esse homem para você? Ela simplesmente respondeu. Foi ele quem me viu. É isso. E é enorme.